Atenção! São Bento está enviando uma onda de paz para você. Receba antes que passe. Há momentos na vida em que uma força silenciosa tenta alcançar quem está à beira do cansaço emocional. Hoje, você está prestes a entrar em um desses momentos raros em que uma onda de paz espiritual surge como resposta direta àquilo que inquieta sua mente. São Bento está enviando um chamado urgente, e este vídeo revela um sinal que não aparece duas vezes. A cada segundo assistido, você se aproxima do instante exato em que essa paz toca a alma, e muitos espectadores relatam sentir essa mudança antes mesmo da oração começar. Aqui, você descobrirá o sinal oculto que antecede a proteção de São Bento. Entenderá como essa paz se manifesta e aprenderá o que fazer para não deixar essa graça escapar enquanto passa por você. Ao longo deste conteúdo, haverá uma revelação transformadora que poucos conhecem sobre a cruz sagrada. No final, você viverá o ápice da visitação espiritual que está preparada para esse momento. Agora, abra sua atenção e deixe que cada palavra conduza você ao encontro com essa onda de paz que já começou a se mover em sua direção. Quando a proteção de São Bento se aproxima, ela não se anuncia com sinais grandiosos, mas com movimentos discretos que se infiltram nos espaços mais silenciosos da alma. Antes de qualquer oração ser pronunciada, existe um instante quase imperceptível em que algo muda no ambiente, como se uma camada de inquietação que você carregava sem perceber começasse a se dissolver. É uma sensação que não se força e não se explica. Surge repentinamente, como se uma presença benevolente tocasse tudo ao redor. Muitas pessoas ignoram esse primeiro sinal porque ele se apresenta de maneira sutil. A mente, acostumada com urgências e tensões, não reconhece o momento em que a paz começa a se aproximar. Porém, esse é precisamente o sinal oculto que antecede a intervenção espiritual de São Bento. Essa mudança se manifesta como um pensamento inesperadamente calmo em meio ao caos, como uma respiração que se aprofunda espontaneamente, ou como a impressão de que o ar se torna mais leve. Não é imaginação, é o início da atuação da cruz sagrada. Ela limpa o caminho antes mesmo que você tenha consciência do que está acontecendo. São Bento, ao agir, primeiro silencia aquilo que perturba. Ele desloca de maneira delicada aquilo que rouba sua clareza e sua força emocional. Esse toque inicial acontece sem pressa e sem ruído, pois o objetivo dele é preparar seu espírito para algo maior. Quando você percebe que sua mente desacelerou por um breve instante, quando sente que a tensão interna afrouxa sem motivo lógico, está testemunhando o primeiro sinal da presença espiritual que se aproxima. É nesse exato ponto que a visitação começa, mesmo que você ainda não tenha oferecido nenhuma palavra. A luz de São Bento trabalha primeiro no invisível, removendo pequenas cargas emocionais que se acumulam ao longo dos dias e impedem a paz de encontrar espaço. Reconhecer esse sinal é mais do que uma percepção, é um convite para abrir o coração e permitir que o restante da experiência aconteça de maneira plena. Agora que a porta inicial foi identificada, você está pronto para compreender o instante exato em que essa paz deixa de ser sensação e se torna presença real dentro de você. Existe um momento preciso em que a presença de São Bento deixa de se mover ao seu redor e passa a agir dentro de você. Esse instante não acontece com alarde. Ele surge como uma quietude absoluta que interrompe o padrão habitual dos seus pensamentos. A mente, que minutos antes talvez estivesse tomada por preocupações, de repente se aquieta como se tivesse encontrado um ponto de repouso que desconhecia. Esse silêncio interno não é vazio, mas preenchido por uma sensação profunda de equilíbrio. É nesse exato ponto que a paz toca a alma. Não chega como emoção passageira ou um alívio superficial, mas como uma força silenciosa que reorganiza o que estava desalinhado e oferece ao coração uma nova referência de calma. Muitos descrevem essa sensação como se o corpo inteiro soltasse um peso que se mantinha preso há muito tempo. Outros dizem que é como se o peito ganhasse espaço para respirar de verdade pela primeira vez em dias. Esse toque espiritual não depende da situação externa, porque ele nasce do interior. Ele é ativado pela presença protetora de São Bento.
Quando a paz toca a alma, ela reorganiza camadas internas que estavam tensas e desperta uma lucidez que você não sabia que estava tão perto. É como se algo dentro de você finalmente encontrasse seu lugar e, ao encaixar-se, todo o restante começasse a se alinhar naturalmente. Essa sensação não é imaginária nem fruto de sugestão. Ela é o resultado da intervenção espiritual que se inicia no instante em que você se abre genuinamente para receber. A força da cruz sagrada entra em ação e percorre emoções, memórias e tensões acumuladas, trazendo ordem ao que antes estava difuso. A mente deixa de lutar e passa a observar. O coração deixa de se defender e passa a acolher. É uma mudança interna que você sente sem esforço, quase como se estivesse sendo conduzido por algo maior do que suas próprias forças. Esse toque profundo é um divisor de águas. Ele marca o momento em que a paz deixa de tentar alcançar você e finalmente encontra passagem para se instalar. Quando isso acontece, você percebe instantaneamente que algo se transformou. A partir daqui, surge a necessidade de entender o que, dentro de você, muitas vezes impede essa paz de entrar com intensidade. Reconhecer esse momento é apenas o início da jornada espiritual que São Bento preparou para você. Agora, é hora de explorar as barreiras invisíveis que silenciosamente tentam impedir essa graça de permanecer. Mesmo quando a paz enviada por São Bento se aproxima com força, existem barreiras invisíveis. Elas foram formadas ao longo da vida e tentam impedir essa graça de entrar por completo. Essas barreiras não surgem por falta de fé ou incapacidade espiritual. Elas nascem de experiências acumuladas, de dores antigas, de tensões que você aprendeu a carregar como se fossem parte natural do cotidiano. A mente, ao tentar se proteger, cria muros que acabam bloqueando também aquilo que poderia restaurá-la. Esses muros são construídos por pensamentos repetitivos, preocupações diárias e um estado emocional moldado pelo medo de sofrer novamente. Tudo isso gera resistência interna. Essa resistência quase sempre é silenciosa e impede a paz de se fixar com profundidade. A ansiedade é uma das principais forças que levantam essas barreiras. Ela cria ruídos internos que abafam qualquer sinal de serenidade. Mesmo quando São Bento se aproxima, a mente ansiosa tenta controlar tudo. Isso dificulta a ação da graça. A culpa também se manifesta como sombra que ocupa espaço demais dentro de você. Ela distorce o merecimento e faz a alma questionar se realmente pode receber aquilo que está sendo oferecido. A dúvida é ainda mais sutil, mas igualmente bloqueadora. Ela enfraquece a abertura do coração, criando contradição entre querer a paz e temer o que ela possa revelar. Cada uma dessas forças impede que o espírito relaxe o suficiente para receber a luz que está chegando. No entanto, as barreiras começam a perder força quando você se torna consciente delas. O simples ato de perceber a resistência já abre espaço para que a intervenção espiritual encontre brechas. São Bento age nesses pontos ocultos. Ele não força a atravessar as barreiras. Ele as dissolve de dentro para fora, com suavidade. A cruz sagrada ilumina áreas tensas e o coração começa a se soltar. Quando a barreira enfraquece, a paz encontra passagem. Ela avança, ocupa espaço emocional aprisionado e reorganiza o que parecia impossível ajustar. Entender essas barreiras é essencial. Reconhecê-las abre a alma para a cura que São Bento deseja realizar. Agora o segredo menos falado é revelado. A força da oração de São Bento não se limita ao impacto imediato das palavras. Existe um princípio antigo por trás dessa oração, ligado ao espírito de luta, contemplação e disciplina espiritual do santo. Esse princípio une fé, autoridade e clareza interior. Muitos conhecem a oração pelo poder de afastar perturbações, mas poucos entendem por que ela age tão diretamente na alma. O segredo está no pacto de proteção que São Bento estabeleceu ao consagrar a cruz sagrada como instrumento de luz. A oração ativa esse pacto quando pronunciada com intenção verdadeira.
Ela desperta uma força já existente ao redor de quem busca equilíbrio. A oração atua no emocional, reorganiza pensamentos dispersos e dissolve tensões acumuladas. Cada frase direciona a mente, interrompe padrões negativos e fortalece áreas internas fragilizadas. Enquanto alguns enxergam somente um pedido de auxílio, São Bento oferece uma ponte entre sua consciência e a paz destinada a você. Essa ponte se forma quando intenção e entrega se unem. O coração participa do processo e não apenas repete palavras em busca de alívio rápido. A oração age em espaços que a mente não alcança. A cruz sagrada desarma tensões profundas. Ao recitar a oração, você permite que uma autoridade maior intervenha naquilo que não consegue resolver sozinho. A profundidade dessa oração vem das batalhas enfrentadas pelo santo. Ao integrá-la, você acessa a mesma força que o sustentou. A eficácia depende do espaço que você oferece. Quanto maior a abertura emocional, mais intensamente a proteção age. Agora, é o momento de preparar seu interior para receber essa ação de forma plena. Antes que a paz se manifeste, é necessário preparar um ambiente interno adequado. Essa preparação começa no espaço silencioso, onde emoções e pensamentos se formam. Ela acontece quando você suspende, mesmo que brevemente, o hábito de controlar tudo. A respiração é o primeiro instrumento. Cada inspiração profunda reduz a tensão e sinaliza segurança ao corpo. A intenção de acolher a paz começa a tomar forma. Não é expectativa, mas abertura. Nesse ponto, o ambiente espiritual se estabelece. Abandonar a necessidade de entender tudo racionalmente permite que a alma se abra para a cruz sagrada. Pensamentos perdem força, pesos emocionais cedem espaço, camadas internas se flexibilizam. O silêncio interior é essencial. Ele não é vazio, mas presença concentrada. É nele que a oração encontra eco e São Bento alcança as áreas profundas da alma. Esse silêncio abre um templo interno antes fechado. Nesse estado, a paz circula livremente. A cruz sagrada dissolve sombras emocionais e restaura forças adormecidas. A preparação transforma seu interior no lar onde a paz pode permanecer. Com o ambiente pronto, você entra na oração guiada que ativará a onda de paz. Quando o interior está pronto, a oração torna-se um encontro entre intenção e presença espiritual. A oração não deve ser repetida mecanicamente. Ela precisa ser vivida. Cada palavra se torna movimento espiritual que percorre emoções e áreas onde a paz ainda não entrou. Essa oração nasce da resistência e coragem de São Bento em suas provações. A voz que guia a oração alinha sua mente com o ritmo profundo da calma. Cada frase intensifica a autoridade espiritual da cruz sagrada. A oração varre inquietações, dissolve tensões e limpa espaços internos saturados. A mudança é sentida como fluxo constante. A oração ilumina regiões que você não alcança sozinho. Ao se entregar, a resistência diminui, a pressão interna suaviza e a paz ganha terreno. O corpo reage com relaxamento, a mente com clareza. A presença de São Bento se torna mais nítida. A oração se transforma em experiência. A proteção cresce ao redor e dentro de você, como um escudo erguido lentamente. Cada palavra amplia a luz interior, cada frase reforça a tranquilidade. No ápice, a onda de paz se forma com intensidade total. Após a oração, chega o silêncio sagrado. Ele não é vazio, mas portal onde a graça circula sem obstáculos. Quando a voz se cala, a paz encontra liberdade para agir. O silêncio reorganiza o interior de forma imperceptível, iluminando camadas profundas. A mente estranha a quietude, mas ao permitir que o silêncio permaneça, você descobre presença, não vazio. Esse silêncio exige entrega. A cruz sagrada atua com intensidade máxima, dissolvendo nós emocionais antigos e recolocando tudo no lugar. O silêncio se torna abrigo espiritual. A paz deixa de ser sensação e torna-se presença constante. O corpo relaxa,
A mente se acalma, o coração encontra estabilidade. Depois disso, surgem os frutos da paz que se instalou, revelando a profundidade da graça. Agora, a graça exige resposta. A paz permanece apenas onde há decisão. É o momento de escolher manter essa luz. A cruz sagrada se fortalece quando você acolhe essa paz. Compartilhar esta oração multiplica a graça. Guardar o conteúdo sela a decisão. A paz pode acompanhar você diariamente. Basta permitir que ela permaneça.